Seguindo a nossa ferramenta de recursos e interferências, aí no seu PDF você vai ter uma ferramenta com essa. Nesse primeiro quadrante, e isso também acontece no 360, seja no feedback ou no auto-feedback, a gente vai começar pelos recursos internos. Recursos internos. O ideal é você fazer uma reflexão sobre aquilo. Recurso interno é aquilo que tem dentro de você, que você reconhece, o seu talento. Exemplo, eu sou um cara criativo, então eu reconheço isso como um talento. Eu sou um cara focado, então eu reconheço isso como um recurso interno meu. E aí eu vou anotando aqui. Eu, no caso, vou anotando aqui e você anotando no seu aí. Quais são os recursos que você reconhece em você, que vão te levar na direção do objetivo que você desenvolveu lá na ferramenta de clareza, aquele objetivo SMART. Você pode, de repente, estar tendo algum tipo de dificuldade em reconhecer, mas se eu te perguntar quais os recursos internos, aquilo que você tem dentro de você, que as pessoas de fora reconhecem em você. O que as pessoas vivem te falando, mas você fala, não sou nada, que você deixa a sua modéstia vencer o que as pessoas falam. Você consegue reconhecer o que as pessoas em volta de você, seja seus parentes, familiares, amigo de trabalho, amigo de longa data, fala que você tem, que você reconhece que é um recurso. Então eu quero que você anote todos, o máximo que você puder, que você verdadeiramente reconhece. Nesse quadrante, todos os recursos internos. No quadrante do lado, você vai anotar todas as suas interferências internas. Todas aquelas interferências que você acredita que impede o seu avanço, as internas. Na minha primeira jornada, quando eu conquistei o BOP, eu não era procrastinador. Quando eu experimentei o fracasso, eu me tornei um cara procrastinador. E às vezes eu procrastinava sem perceber que eu estava procrastinando. Como eu fiquei meio desorientado, ao ponto até de pensar em cometer o suicídio, eu comecei a procrastinar me dedicando muito a realizar o que os outros queriam. Eu não entendia que aquilo ali era uma forma minha de procrastinar. Então eu fugi muito para me distrair com o telefone me fazia procrastinar muito. Eu comecei a ter um crítico interno muito alto, então eu comecei a ter coisas internas que me tiravam constantemente do caminho que eu precisava seguir para transformar a 26 na marca que eu sonho. E enquanto eu não comecei a buscar autoconhecimento, eu não comecei a melhorar as minhas fraquezas que eu vinha ter depois de ter fracassado na minha primeira tentativa. Então, eu quero que você anote aqui todas as interferências internas que você reconhece. E também as interferências internas que as pessoas dizem que você tem. Exemplo, eu fui um cara muito grosso, principalmente depois que eu fracassei, mas eu era grosso. E eu vim entender isso depois porque eu o tempo todo queria afastar as pessoas de verem que eu tinha fracassado. E aí as pessoas falam, pô, você é muito grosso. E eu tinha isso como uma interferência. Porque você vai ver depois, em outras ferramentas, o quanto a minha grosseria me afastava de ter bons relacionamentos para me alçar aonde eu gostaria de chegar. Então eu reconheço que a minha grosseria era um recurso, era uma interferência interna que eu tinha e que eu precisava reconhecer. Então você anota aqui todas as suas interferências internas. Nesse outro quadrante, e a gente precisa seguir essa linha como a linha de um bom feedback, são suas interferências externas. O que você reconhece como interferência externa? Vou te dar um exemplo. Na minha caminhada para o BOP, meu pai se tornou uma interferência externa, que também, a grosso modo, foi um recurso externo, mas era uma interferência externa. Por quê?
porque ele falou para mim que ele não ia me dar dinheiro pagar os meus cursos. Então ele estava criando uma interferência externa que me impedia, entre aspas, naquele momento, de estudar para a prova da PM. Então eu tinha essa interferência externa. Tem gente que vai colocar aqui, eu já coloquei muito como interferência externa a falta de grana, principalmente quando eu falia. Eu ficava colocando tudo culpa nas minhas, na falta de grana. Eu ficava falando, quando eu tiver grana, quando eu recuperar, eu volto a sorrir. Tudo eu colocava culpa no dinheiro. Então, o que você reconhece como interferência externa? Interferência que não está dentro, que você consegue ver à sua volta, algum tipo de interferência, às vezes não tem um bom lugar para você estudar se você estiver estudando, às vezes você quer emagrecer e diz que a academia é muito longe e aí você acaba procrastinando por ela ser longe. O que é externo que você reconhece que funciona como uma interferência? E depois de você colocar tudo aqui, nós vamos para a última, que são recursos externos. Quais são os recursos externos que você reconhece que te ajudam a caminhar, que te impulsionam na direção do seu objetivo, o objetivo que a gente traçou lá na ferramenta de clareza? O que você reconhece como esses recursos externos? Hoje um exemplo de um recurso externo que eu tenho para estar gravando esse vídeo é a casa, é uma casa que tem um espaço amplo e como o Covid tá aí e a gente não tem a possibilidade de estar gravando em estúdios, eu pude organizar a minha casa e tá fazendo aqui dentro esse conteúdo, esse curso para você ter acesso a todo esse processo para chegar e ter o resultado que você quer. Então hoje eu reconheço isso como um recurso externo, um recurso que eu tenho que me ajuda na minha caminhada para ser um treinador, para ser um palestrante. Mas eu quero saber de você, quais são os recursos externos que você reconhece e quero que você anote todos eles, que você sabe que eu tenho dinheiro para pagar um bom curso, para fazer um curso que eu estou precisando. Quero que você anote todos os recursos externos que você percebe. E se você perceber, aqui a gente usou o formato do 360 do feedback e do autofeedback. A gente começa por algo positivo, e se a gente estiver falando de liderança, quando eu vou dar um feedback para um liderado meu, começo com algo positivo, falo a parte negativa e finalizo com algo positivo novamente. Levando isso aqui em consideração, levando os seus recursos internos, interferências internas, interferências externas e recursos externos, depois de você anotar tudo, eu vou pedir para você clicar no próximo vídeo para você acompanhar como é que vai ser o fechamento dessa ferramenta e como você pode melhorar os seus recursos e minimizar as suas interferências. Clica no próximo vídeo que a gente se vê lá.